Urbanização e desenvolvimento. Esse tema será debatido no Interconexão Brasil com a professora da UFMG, Beatriz Couto. Esperamos você nesta quarta-feira, às 21 horas. Até lá. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa Interconexão Brasil. E o tema de hoje é um tema candente, que está na ordem do dia, é urbanização e desenvolvimento. Há sempre uma associação entre urbanização, industrialização e desenvolvimento. E hoje o grande tema das ruas, de norte a sul do país, é exatamente mobilidade urbana. Em que medida, digamos, o nosso crescimento das cidades e, sobretudo, das metrópoles, impediu essa mobilidade urbana? E em que medida, digamos, a política do planejamento urbano tem sido adequada nos últimos tempos? Esse será o tema da nossa entrevista de hoje. A nossa convidada é a Beatriz Couto, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de Arquitetura, e com doutorado exatamente em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Como que surge a urbanização no Brasil? É ainda um feito, uma iniciativa do Brasil colônia? Certamente. As pessoas, os portugueses, desde o começo, bem ainda no início do século XVI, eles começaram a montar a rede urbana brasileira. Em função dos objetivos mercantis deles, os objetivos estratégicos, até respeitando a regionalização que os índios já tinham produzido aqui nesse país antes de eles chegarem, e também em função das características do sítio. Mas eles eram muito cuidadosos quando eles desenvolviam uma cidade, implantavam uma cidade. A relação seria, então, com a agricultura e, sobretudo, a agricultura de exportação? Exatamente. Eles estavam, naquele momento, extraindo pau-brasil, depois produzindo os engenhos de açúcar, exatamente. E eles, então, fizeram uma urbanização para explorar essas condições. Mas não ficou muito só no litoral, não. O formato do Brasil que nós temos hoje, ele foi montado ainda na colônia com uma política explícita dos portugueses de conseguir delimitar a nossa fronteira oeste. Sim. Eles foram montando as cidades ali e essas cidades estão lá desde o Brasil colônia, no sentido de garantir a posse da terra ali, contra os portugueses, além do Tratado de Tordesilhas. Perfeito. Então, a primeira penetração que se supunha ser, digamos aqui em Minas Gerais, com a exploração do ouro e dos diamantes, na verdade, essa preocupação com a interiorização vem desde o início da colônia. E, veja, a expansão, efetivamente, do Brasil, além do Tratado de Tordesilhas, foi exatamente uma obra do português e dos bandeirantes, não é isso? Foram portugueses bandeirantes. Vamos dizer o seguinte, a entrada para cá, ela mais ou menos é concomitante. A entrada para Minas e a entrada para o Mato Grosso. Pelos portugueses para garantir a posse contra os espanhóis. Eu tinha falado português, mas é contra os espanhóis, evidente. Perfeito, né? Tá? Aqui em Minas, além do ciclo do ouro e dos diamantes, como que a urbanização se desenvolve depois, durante o século XIX e XX? Pois é, no século XIX começa a industrialização. E aí as indústrias são a indústria de têxtil, mas também a indústria de ferro, né, a mineração. Aí a localização da mina é que é determinante, né, na mineração do ouro e na mineração do ferro. Então a cidade tinha que acontecer onde tivesse mina. Então tinha que construir estrada, tinha que construir a cidade ali conforme as condições que fossem do local, não tem outro jeito. E aí a população ia morar nessas proximidades normalmente, né? Há uma relação também entre urbanização e, por exemplo, desenvolvimento da cafeicultura? Certamente.
Aí a relação é de outra ordem, porque a cafeicultura acontecia na área rural. Então, a cidade se desenvolve, nesse caso, para facilitar a comercialização com a Europa e em torno dos portos e no espaço de comercialização. Aí, nesse momento, a cidade tem a função comercial, não é função produtiva. A função produtiva ocorre quando é mineração de ouro e de ferro, né? O planejamento urbano, a política urbana de desenvolvimento começa ainda na colônia ou é preocupação já depois do Brasil independente? É bem claramente na colônia. Os portugueses propuseram uma política não só urbana como regional. Eles localizavam as cidades para garantir que elas fizessem comércio uma com as outras. Eles tinham funções de defesa e funções de estimular a economia. Mas isso vem desde o período colonial, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Tem uma imagem muito frequente de que o português não planejava. Não planejava. Muito mais os espanhóis planejavam, segundo alguns autores, e poucos portugueses, não é isso? Exatamente. Quando a gente foi estudar, quer dizer, a gente não, quando algumas pessoas foram estudar os planos antigos, chegaram a uma conclusão de uma quantidade enorme de cidades projetadas e com funções políticas e econômicas bem definidas desde o começo. Quer dizer, os portugueses planejaram e planejaram bem esse país. Não é só, então, a capital, Belo Horizonte, que foi planejada dessa maneira? Aqui em Minas, Mariana. É anterior. Entendeu? Ouro Preto tem um tipo de planejamento diferente, mais vernacular, em função das condições do sítio. Mas Mariana é uma cidade de planejamento erudito. Sim. No planejamento da capital, o que vai predominar? Já a influência americana e não mais europeia? Não, Belo Horizonte ainda é a influência europeia. Tem ainda a influência americana de Washington, né? O Arão Reis, ele conhecia esses planos das cidades de Washington, de La Plata, de planos europeus. Ele conhecia os planos, ele cita formalmente o que estava colocado nos planos dessas cidades, das grandes cidades da época. E ele usa essa informação para projetar Belo Horizonte. A modernização de Paris também tem uma influência muito grande em termos universais, não é isso? Exato. Universais aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, um bocado de cidade foi afetada pela proposta de Paris de Haussmann lá da metade do século XIX. Um modelo que é geométrico que se impõe? Era um modelo assim, eles queriam evitar aquela cidade com ruelas, né, para exatamente permitir passagem de tropa e controle da população, mas eles fizeram isso assim com aquele grandeur típico dos franceses, com aquela elegância francesa, de os boulevards muito bonitos, muito largos, muito arborizados. É a primeira vez que aparece a arborização de rua, os monumentos finalizando as ruas, definindo bem a dimensão da rua, e foi então realmente um planejamento assim bem interessante, aquele período que tem impacto no mundo inteiro. Perfeito. Na Rússia. No segundo bloco nós vamos trabalhar exatamente o planejamento urbano no Brasil independente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nosso tema é urbanização e desenvolvimento. Tratamos no primeiro bloco a urbanização no período colonial e em que medida isso era propriamente planejado e os portugueses tinham cuidado com a construção das cidades, né? Deixamos já no ar o tema do segundo bloco, como se deu o planejamento urbano no Brasil independente. Pois é. No Império, que é quando nós viramos, né, um país independente, continuou muito tempo aquelas práticas urbanistas. Uma mudança muito importante foi quando veio a Lei das Terras, em 1850, que criou o mercado de terra urbana. Sim. Então, aí alterou completamente a lógica, mas durante muito tempo ainda ocorreu assim, um planejamento assim, as posturas municipais,
técnicos das municipalidades, eles iam lá e definiam a direção das ruas, e aí então permitiam que isso acontecesse. Mas daí, até bem o início, década de 20, mais ou menos, 30, do século 20, o planejamento era um planejamento ad hoc. Quer dizer, aparecia um problema, aparecia uma questão, eles então iam lá e resolviam a questão. Então, eles iam tratando as questões na medida que eles acreditavam que era uma questão para tratar. Foi um período do higienismo, que foi muito importante, porque foi a época que nós começamos a instaurar nossos serviços públicos de oferta de água, de esgotamento, iluminação. E até transporte, iluminação. Esse período final do século XIX e início do século XX. É um período muito importante. Quando que começa a se formar, em que contexto as favelas brasileiras? Depois da escravidão, né? Depois da libertação da escravidão. Depois da escravidão. Na hora que os escravos foram libertados, não houve nenhuma política para absorver. Até então, a moradia do escravo era um problema do proprietário do escravo, era um problema privado. Então, como não houve nenhum tipo de cuidado sobre o que ia acontecer com essa população, as soluções foram inúmeras. Uma delas foi a invasão de favela. E tem uma frase do Joaquim Nabuco, desse período, que ele fala que nós íamos passar 100 anos resolvendo os problemas da escravidão. Joaquim Nabuco foi otimista. Sim. Foi otimista. Nós ainda estamos tentando resolver os problemas da escravidão. Perfeito. Com o regime militar, muda um pouco a política de urbanização no Brasil? Muda, porque o regime militar, quando ele chegou, nós já estávamos na segunda onda de industrialização. E nesse momento houve o industrial se desobrigou de oferecer residências para o seu empregado, que era uma coisa que na primeira industrialização têxtil, lá do final do século XIX, no seu trabalho isso fica muito claro, um trabalho importante sobre isso, havia uma organização de vilas operárias em torno da fábrica. Essa organização foi acontecendo. Quando chegou a segunda industrialização, é muito interessante, porque isso corre na contrapelo da história universal das cidades, porque a hora que a nossa população sindicaliza e consegue direitos trabalhistas, é a hora que a urbanização perde a qualidade no começo do século XIX. Então, nós estamos aí agora com essas cidades cobertas de favelas, com dificuldades enormes de atender essas pessoas por serviços públicos, né? Eu lembro bem daquela frase ótima do Ângelo Osvaldo, que fala que o barroco nos deixou, o ouro nos deixou o barroco e o ferro nos deixou o barraco, né? Barraco, né? É realmente uma frase bonita. Um certo assim, ajuste teórico, mas ela é uma boa frase. Uma das características da política era que quem se preocupava com o desenvolvimento urbano era o governo federal. Essa é a característica exatamente, era bem centralizado. Bem centralizado. Localização das residências, o tipo de plano que era feito, onde que era feito, todo mundo tinha que ter o plano para poder conseguir dinheiro, a prefeitura tinha que ter, realmente era tudo centralizado no governo federal. E o BNH foi um grande instrumento de política urbana? Foi. Ele foi um instrumento de política urbana que não respeitou planos de cidade. Ele teve uma lógica financeira. E essa lógica, para conseguir construir casas naquelas condições, eles começaram a construir casas a longas distâncias, às vezes sem serviço nenhum, às vezes sem até transporte e sem escola, e às vezes esses conjuntos nem eram sustentáveis, a população não podia ficar ali, ela acabava voltando para a favela. O exemplo clássico que a população brasileira conhece pelos filmes é Cidade de Deus. Perfeito. Com a redemocratização e a Constituição de 88, quem passou a cuidar exatamente do planejamento e da política urbana? Pois é, aí teve um revertério absoluto, que voltou para a municipalidade, virou completamente municipal. Então, algumas coisas que, na verdade,
extrapolam o município, que, por exemplo, municípios conurbados, que você tem um problema de transporte que é comum, um problema ambiental que é comum, um problema de segurança que é comum, a mais de uma cidade, isso não teve mais estrutura para funcionar. Então, a municipalidade, o planejamento, a atuação do município, planejamento, ficou focada para dentro dos seus limites e, nos casos das regiões metropolitanas, isso era e continua sendo um problema grave. Quem que cuida das regiões metropolitanas, tanto aqui em Minas e como também nos outros estados brasileiros? É competência dos governos estaduais? É competência de governo estadual. Essa competência não tem sido exercida a contento. As explicações são de ordem política, porque isso criaria um condutor político de regiões metropolitanas assim com muito poder e, portanto, provavelmente uma pessoa que seria um candidato natural a governador de estado, então mexe com a estrutura de distribuição de poder no estado, e isso então tem sido um impedimento a gente conseguir fazer as regiões metropolitanas que a gente precisava de fazer. Aqui nós tivemos uma experiência bem sucedida, que a senhora também participou, era a atuação do Plambel. Extinto o Plambel, qual é o órgão efetivamente, ou do estado, ou do município, que cuida, sobretudo, das regiões metropolitanas? Olha, do município temos Secretaria de Planejamento, mas do estado é um esforço há mais de 3 ou 4 décadas, depois que se deixou arrebentar o Plambel, né, é um esforço de tentar recuperar e criar uma agência metropolitana, o que não tem sido eficaz até hoje, é uma pena. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente de como pensar o crescimento das grandes metrópoles e do planejamento urbano voltado exatamente para as grandes metrópoles. Por quê? São exatamente nas grandes metrópoles, mas não só, que o problema da mobilidade urbana se coloca hoje com maior urgência. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindo ao nosso programa, ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando urbanização e desenvolvimento. Já deixamos no ar o tema desse terceiro bloco, que é como planejar o desenvolvimento das regiões metropolitanas. Embora, digamos, não seja o problema urbano não só nas regiões metropolitanas, mas também nas médias cidades do interior. E uma delas é mobilidade urbana, né? Como pensar a mobilidade urbana? Hoje se tornou um fator político tão importante como, por exemplo, os direitos humanos. Olha, porque você não pode ser servido pela cidade ou se servir dela se você não conseguir circular. Por exemplo, é comum no Brasil as pessoas não poderem ir ao hospital porque não tem dinheiro para pagar um vale-transporte. Então, isso é uma questão absolutamente central para as pessoas conseguirem acesso a trabalho. Se o custo de acesso a trabalho, por exemplo, 2 vale-transporte pesarem para o contratador, o fulano fica sem emprego. Então, é uma situação muito difícil. Podemos dizer que o planejamento urbano hoje e o desenvolvimento das cidades são os principais fatores de inclusão e de exclusão social? São muito sérios, porque nós temos alguns movimentos acontecendo assim. Primeiro, a população pobre, que é muito grande, 25% pelo menos da população, morando em condições inadequadas. Sim. Depois a gente tem também movimentos das populações mais ricas, que elas caminham para ocupar os lugares mais adequados, mas quando o lugar mais adequado já era ocupado anteriormente por outras classes sociais, elas invadem aquela classe social e expulsam na base de aumentar o preço daquela região. Eu penso que nós estamos vivendo uma situação feito essa agora em Belo Horizonte em relação a Savassi. Quer dizer, a população de alta renda que tem que usar a Nossa Senhora do Carmo para transitar na cidade, ela já está incomodada com o trânsito. Então, ela está voltando para Savassi
E aí, então, é uma área histórica de funcionários, quer dizer, uma área histórica de classe média, que já não pode mais comprar os lançamentos que estão ocorrendo naquele lugar. São todos destinados à população de renda alta. E a perspectiva de crescimento do vetor norte da cidade? Olha, isso é uma questão seríssima nessa cidade, seríssima, porque o que nós temos no vetor norte? Nós temos, primeiro, Confins, que está lá desde a década de 80, foi um projeto, acho que ainda da ditadura, tem impressão. Do regime militar. Depois, quer dizer, na verdade, nós já tínhamos a universidade. Claro. Que está crescendo, parece que tem em torno, frequentando a universidade, 60 mil pessoas todos os dias. Aí vem a cidade administrativa com 25 mil. E tem Confins. Olha, fiz um esforço de achar qual que é a população empregada no Confins, normal mesmo, sem construção civil, que está acontecendo lá agora, mas eu não consegui um valor claro, mas eu imagino que não deve ser muito diferente da cidade administrativa. Então, você pensa, tem 50 mil empregos, quer dizer, na universidade não são 50 mil empregos, mas os estudantes também demandam serviço ali naquele lugar. Claro. Então, ele na verdade funciona assim, você tem os empregos diretos da universidade, da cidade administrativa e do aeroporto de Confins. Se você somar esses empregos diretos, vamos considerar que dá uns 100 mil mais ou menos. Empregos diretos. Vai ter no mínimo mais 4 vezes de empregos indiretos associados àquela população. Quer dizer, nós estamos enxergando agora, nas próximas 2 décadas, uma migração para aquela região de, vamos dizer assim, por aí 1 milhão de pessoas mudando para aquela região, porque, claro, isso não vai acontecer da noite para o dia, porque as pessoas não têm que sair da cidade agora, mas essas pessoas que estão empregadas nesses lugares, que vão estar empregadas, elas vão tender a escolher soluções de moradia ali perto. E agora a gente ainda ouviu falar que, a prefeitura está considerando ocupar a Lagoinha. A Lagoinha é um problema histórico, porque quando a Lagoinha, nós já tivemos de desocupar a Lagoinha na época de construção dos viadutos, na década de 70. Alargou Antônio Carlos, chega para lá na Lagoinha. Será que é possível que a prefeitura da cidade não tem outro lugar, não pode deixar o povo da Lagoinha em paz? Então, quer dizer, tem uma história, tem uma ocupação enorme para aquela região, com um detalhe. Tem a região lá na frente da Luzia, tem a região lá na frente das grutas, sim, que são muito mais frágeis do que a Serra do Curral. Você vê o que foi a degradação da Serra do Curral com a região metropolitana crescendo para lá, agora crescimento para a região norte, até as grutas estão ali a 2 quilômetros do aeroporto de Confins, quer dizer... Olha, não sei se nós vamos dar conta de preservar. E os desafios desse crescimento, por exemplo, no funcionamento do sistema dos transportes? Esses investimentos que têm sido feitos para a Copa vão resolver o problema? Olha aqui, todo investimento de transporte resolve durante um certo tempo. O BRT, ele tem uma perspectiva positiva de melhorar muito a circulação ali no lugar, mas ele nós vamos precisar do metrô também. O metrô, ele não compete com o BRT, ele vai estar numa linha parecida com a BRT, seguindo um por cima do outro, mas e vai ter transporte de automóvel ali também, que vai crescer ali naquele lugar também, muito. E em algum momento isso satura se a gente não conseguir fazer uma transição melhor para transporte público. Nós temos na cidade, na região metropolitana, uma infraestrutura ferroviária. Por que não usar a ferrovia como um sistema de transporte que basicamente ela já existe, é propriedade do governo federal, e por que não se transforma isso exatamente num sistema de transporte como acontece na Europa e nos outros países, onde ainda grande parte do transporte se faz na base do trem, tanto da população quanto de mercadorias. Pois é. Essa, vamos dizer assim, foi um dos grandes erros que a gente cometeu na época do Juscelino Kubitschek. Porque os Estados Unidos degradou
o transporte coletivo que tinha na época, quando veio o automóvel. Mas a Europa não, a Europa preservou os metrôs, preservou as ferrovias, continuou expandindo ferrovia, continuou expandindo metrô. Como a gente deixou acabar, agora a gente vai ter que construir de novo. Sim. Porque os modais de transporte, eles não têm todas as mesmas qualidades, não têm todos os mesmos defeitos. Eles atendem situações diferentes, então eles têm que ser planejados em harmonia para que você possa extrair a maior qualidade de cada um e tentear, vamos dizer, superar as dificuldades que aquele ali tem com as qualidades dos outros. E fazer talvez um somatório de modalidades, de modais de transporte e não a substituição um pelo outro. Mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a reflexão sobre urbanização e desenvolvimento, que é exatamente a parte substantiva que dá e alimenta exatamente todas as reivindicações populares, porque a mobilidade urbana é desenvolvimento e qualidade de vida. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pelo seu prestígio e pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.